Graças a Deus, estamos nesta série escatológica, estudando as revelações do Apocalipse. E mais uma vez eu quero deixar o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, que nos fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E nessa série eu quero falar nesse dia sobre o arrebatamento da igreja. Para todo cristão convertido a Cristo, o momento mais esperado de todos os dias da sua vida é, sem dúvida, o dia do arrebatamento da igreja. Neste dia, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador de sua alma irá encontrar-se com o Senhor nas nuvens, estando liberto para sempre de qualquer tipo de provação, dor, angústia, lágrimas, tristezas, problemas e etc. E a seguir, meu querido irmão, falaremos sobre o arrebatamento num todo. O que é o arrebatamento? No sentido original da palavra, significa arrancar, levar, tirar por força ou violência. Mostra rapidez, urgência. Conforme vimos no estudo sobre os sinais da vinda de Cristo, a humanidade está para passar por um período de grande tribulação. Assunto este que iremos tratar com mais especificação nos próximos estudos. Mas Cristo Jesus, querendo livrar aqueles que aceitaram a sua palavra, irá arrebatá-los. E este mundo, antes de qualquer mal lhes aconteça. Por isso a palavra arrebatamento, pois se fará necessário grande urgência, não perder tempo. O mundo estará em grandes apuros, na verdade. Deus quer que estejamos em lugar seguro nesse tempo. E não há lugar mais seguro do que estar ao lado do Senhor, como diz São João 17:24. Esta é a promessa de Cristo, através do apóstolo São Paulo, livrar os seus escolhidos da grande tribulação, e que significa a ira futura, em 1 Tessalonicenses 1:10. Assim como Deus arrebatou a Enoque, livrando-o da tribulação antes do dilúvio, e ao profeta Elias, antes do cativeiro babilônico, em 2 Reis 2:11, Romanos 13:11, Tiago 5:8, Deus irá livrar a igreja da tribulação, que também é chamada de ira futura. É a única maneira de livrar a igreja deste tempo terrível, é tirando-a deste mundo antes que a tribulação aconteça. Embora acredite que a igreja será arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. E aqui nesse estudo sistemático, escatológico, eu quero apresentar de forma resumida as doutrinas mais comuns sobre o arrebatamento da igreja, existente em nossos dias, visto que, no ponto de vista teológico, há pensamentos variados sobre o assunto. Primeiro, que eu creio plenamente, será o pré-tribulacionismo. A doutrina pré-tribulacionista defende a tese de que a igreja de Cristo é arrebatada, retirada da terra antes que se inicie o período da grande tribulação, onde interpretam as profecias bíblicas de forma literal e tem grande base de dispensacionalismo, dispensação, crendo que Israel e igreja são dois grupos distintos, havendo um plano de Deus exclusivo tanto para Israel como para a igreja, e que a grande tribulação é uma dispensação onde Deus tem como objetivo trabalhar com Israel e não com a igreja, que já teve o seu período de salvação na dispensação da graça. As principais características do arrebatamento pensamento ou ensino pré-tribulacionismo é o método de interpretação literal. Creio no arrebatamento antes do período da tribulação. Cristo livra a igreja de passar pela grande tribulação, também conhecida como ira futura, em 1 Tessalonicenses 1:10. A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel, dos anos de Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Portanto, a grande tribulação terá a duração de 7 anos. As 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 a 27 estão determinadas para Israel e não para a igreja. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. O dispensacionalismo, estudo das dispensações, tem grande influência nas posições defendidas pelos pré-tribulacionistas e pelos pré-milenistas, que por crer que Deus não mistura as coisas, pelo contrário, ele tem um objetivo diferente em cada uma das dispensações. E na grande tribulação, seu maior objetivo é repreender, castigar e educar Israel com vara de juízo.
preparando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como Messias prometido. Ezequiel 20:37 e Deuteronômio 4:30, visto que Israel não aceitou a Jesus Cristo, mas fará acordo com o anticristo, segundo Isaías 28:15 e São João 5:43 e segundo Tessalonicenses 2:3-4. A grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus, ou seja, o período em que Deus irá derramar sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo, oferecido durante a dispensação da graça, e castigar o povo judeu que rejeitou e matou o Messias Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:10, 5 e 9. E Apocalipse 6:16-17. E assim sendo, Deus não iria derramar sua ira sobre a igreja que aceitou o amor de Cristo a ponto de ser comparada à sua noiva. A grande tribulação não é o mesmo que tribulação, pois a grande tribulação é a dispensação ou período de tempo em que haverá catástrofes no mundo inteiro e até mesmo nas estrelas, sol, luas e cometas. Um mal generalizado acontecendo num período de 7 anos, não se comparando em nada ao momento mau, crise financeira de apenas alguns países, desemprego, perseguição isolada em uma época ou país. Agora, existem aqueles que ensinam sobre o pós-tribulacionismo. A doutrina dos pós-tribulacionistas vem ganhando espaço entre os estudiosos da escatologia. Este movimento ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação e até a segunda vinda de Cristo, onde será arrebatada até as nuvens, onde se encontrará com Cristo e retornará imediatamente à terra. As principais características desse ensino é o método de interpretação é alegórico. A igreja passará pela grande tribulação, porém não estará sujeita à ira de Deus. Creem que a ira de Deus será derramada sobre os gentios e a igreja apenas passará por tribulações na grande tribulação. Baseiam-se na negação do dispensacionalismo, onde só desta forma podem crer que a igreja poderá passar pela grande tribulação, que de acordo com o estudo das dispensações é um período chamado de angústia de Jacó, ou seja, a tribulação é para Israel e não para a igreja. Por esta razão, negam o dispensacionalismo. Não há distinção entre Israel e igreja. Creem que as profecias dadas a Israel podem se cumprir com a igreja. Ou seja, tanto a igreja como Israel não serão poupados da angústia de Jacó, segundo eles ensinam Jeremias 37. Negam os ensinamentos à natureza e ao propósito do período da grande tribulação, que, segundo os pré-tribulacionistas, o maior objetivo de Deus nesse período será de disciplinar os judeus, preparando-os para aceitar o Messias. Porém, os pós-tribulacionistas defendem que apenas que Deus irá derramar um julgamento sobre o pecado. Negam o cumprimento futuro das 70 semanas de Daniel, segundo escreveu 9:24-27, alegando ser um cumprimento histórico e sem grandes valores para a escatologia e que já se cumpriu em sua totalidade. Um grande argumento desta doutrina é a promessa de tribulação dada à igreja, tais como São Lucas 23:27-31 e Mateus 24:9-11, Marcos 13:9-13, não diferenciando em nada que esses textos, na verdade, são para Israel e não para a igreja. Não fazem distinção entre tribulação e grande tribulação. E textos como Romanos 8:18, como o apóstolo São Paulo fala da tribulação do tempo presente, são interpretados como sendo a grande tribulação e não somente aquele período ruim que todo mundo passa e a qualquer dia e período. O texto 1 Tessalonicenses 3:3 entende que a igreja foi destinada para passar pela grande tribulação, quando na verdade o apóstolo Paulo fala sobre o período presente da tribulação e não grande tribulação, visto que no versículo 2 do mesmo texto, o mesmo apóstolo diz: enviar Timóteo para confortar a igreja em Tessalônica, que na ocasião muitas pessoas, temendo estar próximo do arrebatamento, chegaram até deixar o trabalho para aguardar a vinda de Cristo. Aquela era uma tribulação momentânea e não a grande tribulação. Aqui eu deixo mais esse estudo escatológico. Lógico, teremos a continuidade desse estudo nos próximos áudios. Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Leonardo.